Dia 9 de dezembro foi realizada a inauguração do primeiro polo em Mato Grosso da Universidade Brasil, em Nova Santa Helena, com apoio total da Câmara de Vereadores e parceria com a Secretaria de Educação. Foi comemorada em uma manhã festiva, com direito à queima de fogos. Para nós é uma grande conquista, um momento de muita felicidade e assim, eu fico muito alegre pelo motivo de a gente ter, juntamente com o Executivo, a gente ter conseguido essa universidade aqui para Nova Santa Helena. Assim, podendo dar mais oportunidades para os estudantes e para quem quer se ingressar também na faculdade, né? Porque sabemos que hoje um estudante se manter numa cidade fora ou fazer o curso fora, igual temos vários casos aqui no nosso município, alunos que se deslocam de Santa Helena até Sinop, a gente sabe que não é fácil. E assim a gente vamos estar contribuindo a fazer um curso do ensino superior. Câmara Municipal pensando no futuro. Câmara Municipal pensando no futuro e todas as ações que forem relativas ao bem da nossa população, nós sempre vamos estar juntos e defendendo as boas causas. Comemoração mais que merecida. Afinal, a prefeita Terezinha Guedes, com o apoio de sua equipe, trabalharam firmes para realizar este grande feito. A gestão de Terezinha e Marcos Zanetti completa 1 ano em janeiro e fecha o ano coroada com a instalação do polo da Universidade Brasil. O diretor da universidade falou do seu contentamento pela realização. É uma satisfação enorme, pois hoje você sabe que a população ela necessita que a educação vá até os pontos mais ríspidos, os pontos mais afastados perante uma capital. Então a Universidade Brasil imediatamente, através de um convite da prefeita, dos vereadores, estabelecido por uma primeira conversa com o deputado Gilmar Dal Bosco, através do seu assessor, o Edivaldo, nós nos prontificamos de trazer a universidade para cá, um polo fixo da universidade. E esse polo ele vai trazer desenvolvimento para o município, ele vai trazer arrecadação para o município, ele vai trazer uma diminuição da evasão dos jovens, o desenvolvimento do comércio, porque nós teremos pessoas qualificadas aqui dentro, onde vão investir no município. Tenho certeza que Nova Santa Helena será outra Nova Santa Helena a partir de hoje. Autoridades e empresários marcaram presença no evento e fizeram questão de ressaltar a importância deste empreendimento. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse acontecimento importante para o município de Santa Helena e região. E dizer que esse polo universitário no município de Santa Helena vem numa hora apropriada. Uma hora que a demanda por técnicos especializados, formados, por pessoas com capacidade e competência para continuar o desenvolvimento da região, que é hoje o que há necessidade. Muitos investimentos virão para cá, estão vindo e muito mais virão. E isso vai contemplar não só o município de Santa Helena, como o município, como todos os municípios em sua volta. Então o município de Santa Helena está de parabéns, parabéns ao prefeito, parabéns à população como um todo. Estão no rumo certo. É necessário investir sim na educação, na preparação dos jovens, que futuramente serão nossas lideranças e comandarão nossos destinos. A secretária de Educação e autoridades políticas do município e do estado também enalteceram o desenvolvimento que a Universidade Brasil vai proporcionar para o município de Nova Santa Helena e região. A percepção que nós temos é de um futuro melhor para os nossos alunos, nossos estudantes. E hoje nós contamos com 50% dos nossos alunos que saem daqui para fazer faculdade na capital, Colíder, Sinop. E este polo aqui no município de Nova Santa Helena não só vai deixar os municípios de Santa Helena aqui fazendo faculdade, como também os municípios vizinhos. Isso é um marco, é histórico para o município de Nova Santa Helena. Essa gestão está de parabéns. Isso vai abranger não só o município de Nova Santa Helena, mas todo o norte de Mato Grosso. Para mim é um orgulho ter a prefeita do nosso partido, Partido Democrata, que dá oportunidade às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso é o maior ganho, o maior presente que Santa Helena poderia ganhar, é ter uma universidade. Ainda mais
do calibre da Universidade do Brasil. Então espero que as crianças desse município e as crianças dos municípios circunvizinhos sejam contempladas, venham participar, tenham a sua formação aqui dentro e sejam os grandes profissionais que o Brasil precisa. O Brasil precisa de empreendedores para o futuro. Então tenho certeza que esta oportunidade de Santa Helena e os municípios vizinhos, para mim, é um grande orgulho estar presente aqui neste dia tão festivo. O vice-prefeito e a prefeita se mostraram orgulhosos e realizados pelo prestígio que a cidade alcança a partir deste empreendimento. A administração Terezinha e Marquinhos, ela vem tomando rumos diferentes. É uma administração voltada para a população, voltada para o cidadão. São realizações que foram feitas nesse ano de 2017, apesar de todas as crises financeiras que nós estamos vivendo, referente a repasse do governo estadual, do governo federal, e nós conseguimos trazer essa faculdade, essa Universidade Brasil aqui para esse município. Então, os munícipes, as pessoas que têm interesse de fazer os cursos, de se aprofundar na educação, eu acredito que é um dos marcos mais importantes que essa administração está trazendo para o nosso município. Muito esperado, uma universidade, e dentro do estado do Mato Grosso, nós ser o primeiro polo norte do Mato Grosso em receber a Universidade Brasil. É uma satisfação muito grande para a nossa gestão, é um legado que o Legislativo também nos ajudou para que a gente possa, assim, levar o ensino, o saber a cada cidadão aqui do nosso norte do Mato Grosso. Prefeitura de Nova Santa Helena, o amanhã já começou.